E chegou o dia de vermos tudo o que rolou em 2013, um ano que foi bom até. A volta de The Rock, The Shield com títulos, o início da The Authority e muito mais. Fala aí pessoal, trazendo de novo retrospectiva aqui pra vocês, porque eu sei que vocês amam isso, né? Então bora, pois esse ano foi bem legal. Já deixem um like de vocês, se puderem se inscrevam aqui no canal e se torne membro, você me ajuda muito com isso. E bom, não sei se vocês sabem, mas eu tenho aqui a retrospectiva de 2012. Porém, quando eu fiz, eu não achei que ia dar um sucesso enorme aqui no canal. Então, prometo pra vocês que ano que vem, 2025, eu vou fazer um remake dessa retrospectiva. Até porque os próximos vídeos vão ser as retrospectivas seguintes, tanto 2014 como 2015. E se eu não conseguir terminar até 2023, até o fim do ano, vou postar a 2024 no último dia de dezembro. E aí, no início do ano, a gente continua então com os anos restantes, beleza? Então bora lá ver quem eram os campeões da época de 2013. O WWE Champion era CM Punk, que estava com o título desde novembro de 2011. O World Heavyweight Champion era Big Show. Intercontinental Champion era Wade Barrett. United States Champion era Antônio Cesaro. Os WWE Tag Team Champions eram o Team Hell No, Kane e Daniel Bryan. Divas Champion era Ivy. E o Mr. Money the Bank da pasta para o World Heavyweight Champion era Dolph Ziggler. E bom, vamos logo então para o mês de janeiro. Restart the match now! Bom, vamos iniciar o vídeo aqui no mês do Royal Rumble, que ia ser no dia 27. E a gente já tinha um combate marcado desde julho de 2012. Não sei se comentei isso na retrospectiva de 2012. Mas no Raw 1000, The Rock desafiou CM Punk para uma luta no Royal Rumble. Então, desde aquele dia, essa luta já estava anunciada. No Raw do dia 7, iríamos ter a presença de The Rock. Também nesse show, tivemos duas disputas de títulos. Ivy iria defender o Divas Champion contra Kaitlyn, e CM Punk iria defender o WWE Champion contra Ryback. Na luta pelo Divas Champion, Kaitlyn estava com a vantagem, até que Ivy pegou o título e foi embora do ringue, fazendo a luta acabar por contagem. E na luta pelo WWE Champion, CM Punk também manteve com a ajuda do The Shield. Ainda tivemos Vicky Guerreiro dizendo para Kane e Daniel Bryan fazerem terapia por conta de suas brigas. No fim do show tivemos então The Rock e CM Punk cara a cara, onde ficaram se atacando verbalmente. Até que The Rock disse para CM Punk: 20 dias, o tempo acabou. E depois ele deu um rock bottom. No SmackDown do dia 11, Big Show, que estava em rivalidade com Del Rio, defendeu seu World Heavyweight Champion contra ele em uma luta Last Man Standing, na qual Del Rio conseguiu derrubar Big Show e colocar a mesa de comentaristas em cima dele. Com isso, ele não se levantou mais, e assim, Del Rio conseguiu virar o novo World Heavyweight Champion. No Raw seguinte, era o especial de 20 anos do programa, e também tivemos a presença de Booker T e Ted Long, onde eles disseram para Ivy que se ela ficasse sendo desclassificada, ela iria perder o título das divas. Com isso, outra luta foi marcada contra Kaitlyn, na qual Kaitlyn vencia a Ivy e era a nova Divas Champion. Também tivemos um segmento de Big Show e Del Rio de novo, onde foi anunciado que eles iam se enfrentar pelo World Heavyweight Champion no Royal Rumble, numa Let's Man Stand novamente. Na hora da terapia, estava tudo indo bem, até que Cody Rhodes e Damien Sandow apareceram para encher o saco. O Doutor se irritou e mandou Kane e Daniel Bryan atacarem eles. Essa briga das duas duplas resultou em um combate pelos títulos de duplas no Royal Rumble também. Nesse show tivemos The Rock fazendo um concerto, onde ele ficou cantando e falando mal de Paul Heyman. E também falou de Vicky Guerreiro. No fim, The Rock e CM Punk continuam trocando farpas, até que acabaram se atacando e tendo que serem separados pelos seguranças e juízes. Na semana seguinte, no dia 21, The Rock no ringue estava fazendo sua promo, discutindo com CM Punk, quando foi atacado pelo The Shield, onde ficou muito ferido. Nos backstage depois, Vince disse para CM Punk que se o The Shield interferisse no combate no Royal Rumble, CM Punk iria perder o título. E bom, chegando no dia do Royal Rumble, iríamos ter a luta pelo World Heavyweight Champion, onde Bret Hart apareceu nos backstage antes da luta para falar com o Del Rio, e depois deu um óculos para Ricardo Rodrigues. Chegando na luta, a luta foi lá e cá de porradas, mas no fim, Ricardo Rodrigues pegou uma fita e prendeu os pés de Big Show na corda, o que fez com que o mesmo não conseguisse se levantar, e assim, Del Rio conseguia manter o World Heavyweight Champion. Seguindo, na luta de duplas, Kane e Daniel Bryan vencem o time Rhodes Scholars e mantêm os títulos de duplas. Depois disso, tivemos a luta Royal Rumble, onde tivemos os retornos de Chris Jericho e de Goldust, que ficou encarando seu irmão, Cody Rhodes. Tivemos também a presença de Bo Dallas, marcando o primeiro superstar da história do NXT a participar de um Royal Rumble match. Ainda tivemos a mitagem de Kofi Kingston usando a cadeira de JBL para poder conseguir voltar para o ringue. The Good Father também fez uma aparição, mas logo foi eliminado por Dolph Ziggler. E no fim, quem vence o Royal Rumble é John Cena, pela segunda vez em sua carreira, eliminando Ryback por último. E seguindo para o main event,
The Rock e CM Punk estavam lutando pelo título da WWE, até que em um momento que The Rock teve vantagem, as luzes se apagaram e era possível ouvir barulhos de golpes, mas assim que acenderam as luzes, The Rock estava caído e não tinha mais ninguém por perto. CM Punk então aproveitou para vencer, mas Vince McMahon apareceu e disse que Punk iria perder o título. Nesse momento, The Rock pega o microfone e disse que queria tirar o título de CM Punk, e assim, Vince manda a luta reiniciar. The Rock então dá o People's Elbow em CM Punk e vence o título da WWE, acabando com o reinado de CM Punk de 434 dias. No Raw seguinte, John Cena anunciou que ia enfrentar o campeão da WWE na WrestleMania. Porém, John Cena foi atacado pelo The Shield, mas Sheamus e Ryback chegaram para salvar John Cena, mas não conseguiram levar a melhor. CM Punk ainda desafiou The Rock para uma revanche para o Elimination Chamber. Chegamos no mês que iríamos ter o Elimination Chamber, que iria ocorrer no dia 17 daquele mês. No dia 1 então do SmackDown, Del Rio, que havia sido atacado por Big Show no Raw passado, estava esperando o Big Show no estacionamento. Booker T abriu o show com alguns lutadores no ringue, onde ele iria marcar eliminatórias para o pay-per-view Elimination Chamber para ver quem iria enfrentar Del Rio na WrestleMania, já que John Cena iria disputar o título da WWE. Novamente foi mostrado Del Rio no estacionamento, onde ele se escondeu, enquanto o Big Show chegava em seu ônibus. Del Rio logo atacou o Big Show em cima de um carro, com uma barra de ferro. Sheamus nesse show lutava contra Damien Sandow, quando acabou sendo atacado pelo The Shield. Mais tarde no show, Del Rio lutava contra Ziggler, e depois que venceu, no telão apareceu Big Show e o mesmo junto de Ricardo Rodrigues, onde Big Show atacou Ricardo Rodrigues. No Raw do dia 4, Del Rio derrotou Cody Rhodes e na hora da celebração, Big Show apareceu via satélite, desafiando mais uma vez Del Rio pelo World Heavyweight Champion. Ainda nesse show, tivemos mais uma edição do Beast TV, onde tivemos The Miz pressionando Paul Heyman sobre ele ter contratado Brock Lesnar, já que o mesmo apareceu atacando Vince McMahon, mas Vicky apareceu para anunciar que foi ela quem o contratou. Nisso, Brock Lesnar aparece e ataca The Miz. Ainda nesse show, Brad Maddox fazia sua promo quando foi atacado pelo grupo do The Shield, quando do nada, John Cena apareceu no meio da galera junto de Ryback e Sheamus, com os três fazendo a entrada igual do The Shield. Os três foram até a barricada, mas o Shield tentou escapar, mas aí o time do Raw apareceu na rampa para segurarem eles. Quando voltaram para o ringue, Cena, Ryback e Sheamus o atacaram. Na semana seguinte foi anunciado que eles iriam se enfrentar no Elimination Chamber. Ainda nesse show, tivemos as eliminatórias para o Elimination Chamber também, onde iríamos ter Kane, Daniel Bryan, Andy Orton, Mark Henry, Chris Jericho e Jack Swagger. The Rock também fez uma ponta nesse show, onde acabou discutindo com CM Punk e ainda acabou atacando o The Rock e ia embora com o título dele. No SmackDown do dia 15, foi anunciado que Kaitlyn iria defender o Diva Champion contra Tamina no dia do pay-per-view. Tamina também derrotou Layla nesse show, onde Kaitlyn ficou só assistindo pela televisão. Chegando no dia do Elimination Chamber, na luta pelo World Heavyweight Champion, Big Show ia dar um KO Punch em Del Rio, mas Ricardo Rodrigues o distraiu. Big Show pegou então o balde dele, e nessa hora Del Rio deu um Enziguri em Big Show junto do balde, e aí sim, venceu aplicando o Cross Breaker, para manter o título World Heavyweight Champion. Também tivemos uma luta de Cesaro defendendo seu United States Champion contra The Miz, onde o suíço conseguiu manter o título após sofrer um low blow de mentira. Na luta Elimination Chamber, Jack Swagger consegue derrotar Orton e vence a luta. Com isso, ele iria enfrentar Del Rio pelo World Heavyweight Champion na WrestleMania. Na luta seguinte, The Shield conseguiu derrotar o time de John Cena, Sheamus e Ryback. Kaitlyn também conseguiu manter o Diva Champion contra Tamina, dando um spear nela. E no main event, CM Punk acabou acertando o título em Paul Heyman sem querer. Com isso, The Rock aproveitou a distração e deu um Rock Bottom em CM Punk para conseguir vencer. No Raw seguinte, iríamos ter de fato John Cena contra The Rock pelo WWE Champion. Porém, CM Punk cortou John Cena e o desafiou pela sua oportunidade que ganhou ao vencer o Royal Rumble, onde Cena aceitou. No mesmo show, The Rock nos trouxe um novo design para o título da WWE, e foi essa coisa absurda aí. Cena apareceu então na rampa, mas foi atacado por Punk. Na semana seguinte, John Cena consegue derrotar CM Punk e de fato, iríamos ter a revanche da WrestleMania 28, The Rock e John Cena, agora pelo WWE Champion. Também nesse show tivemos Vince McMahon, que voltou após o ataque de Brock Lesnar, mas Paul Heyman apareceu e o atacou. Brock Lesnar então apareceu para atacar Vince McMahon, mas aí tivemos o retorno de Triple H, voltando desde o SummerSlam, e agora diferente, sem os cabelos grandes. Ele e Brock Lesnar se atacaram ali mesmo, e Brock acabou abrindo a cabeça, depois que Triple H jogou ele com tudo no ring post.
chegamos no mês do Road to WrestleMania, já que o março não teria pay-per-view. No dia 1, tivemos uma luta de Orton contra Big Show, que acabou depois que o Shield novamente apareceu e atacou Orton. Sheamus chegou e tentou ajudar, Big Show também, assim o Shield saía vazado do ringue. Logo no dia 4, tivemos uma edição especial do Raw, foi um Raw Old School, onde tivemos o Raw todo decorado com o tema antigo. Undertaker abriu o show daquela noite, onde o mesmo desafiou qualquer um para tentar quebrar sua streak na WrestleMania. CM Punk, Randy Orton, Sheamus e Big Show ficaram se encarando no ringue, um se achando melhor que o outro para tentar ser o desafiante de Undertaker na WrestleMania, até que Vicky Guerreiro apareceu para anunciar que naquela noite iríamos ter um Fatal 4-Way para determinar o desafiante de Undertaker. Também tivemos o encontro de The Rock e John Cena. Em palavras fortes, John Cena culpou The Rock por enviar sua vida para uma espiral descendente, citando eventos como ser atacado por Brock Lesnar no Raw após o WrestleMania do ano passado, e também pelos acontecimentos seguintes que teve, de perder o Money in the Bank, ser humilhado por John Laurinaitis, e finalizou dizendo que se vencesse The Rock, iria ser sua redenção. Ainda tivemos nesse show o grande debut de Fandango. No, no, no. Pronounce my name. Fandango. Quer dizer, Fandango. No. You need to feel it. Fandango. Tá, ok. Fandango. I will not stand here and watch you butcher my name. Já que Justin Roberts não anunciou direito seu nome, e ele foi embora. Tivemos também Triple H desafiando Brock Lesnar para a WrestleMania. Perto do fim do show, tivemos o roster do Raw comemorando o aniversário de Mae Young, quando do nada, CM Punk corta a vibe total na hora do parabéns e faz sua entrada para a luta Fatal 4-Way. Falar nela, Punk consegue derrotar Big Show, Orton e Sheamus e iria enfrentar Undertaker na WrestleMania. Undertaker ainda apareceu na rampa da arena para encarar CM Punk. Após o Raw sair do ar, o The Shield atacou o Big Show. No SmackDown do dia 8, começou com um tributo a Paul Bearer, que havia falecido no dia 5 de março. Tivemos nesse show também Del Rio zoando com Swagger, imitando ele e Zeb Coulter, para aumentar ainda mais a rivalidade de ambos. Ainda tivemos mais uma encarada de Ryback com Mark Henry. Tivemos também Big Show lutando com Sheamus, onde novamente o Shield atacou ambos, com Randy Orton o salvando. No Raw do dia 11, tivemos então o tributo a Paul Bearer, onde mostraram um dos seus melhores momentos ao lado de Undertaker e sua urna. Taker então veio para o ringue para fazer sua homenagem a Paul Bearer, quando acontece um dos maiores desrespeitos do mundo. CM Punk corta sua homenagem apenas para dizer que iria vencer Undertaker. Ainda nesse show, Billy Gunn e Road Dogg foram atacados por Brock Lesnar, e Paul Heyman anunciou que ele havia aceitado o desafio de Triple H para a WrestleMania. Tivemos outra encarada de Mark Henry e Ryback, onde ficaram atacando Drew McIntyre para ver quem era melhor. Ainda nesse show, Kane derrotou CM Punk, e após a vitória, Undertaker apareceu para fazer de fato o tributo a Paul Bearer junto de Kane, mas CM Punk de novo atacou Kane com a própria urna e ainda ficou zombando de Undertaker na rampa da arena. No dia 15, The Shield desafiou Orton e Sheamus para uma luta na WrestleMania. Eles aceitaram e iriam levar Ryback junto com ele para o grupo. Porém, naquela noite, The Shield atacou Ryback. No dia 18, Vicky Guerreiro tirou Ryback da luta contra o The Shield para poder enfrentar Mark Henry na WrestleMania. Com isso, então, Sheamus e Randy Orton precisavam de um novo parceiro. Nesse show, Undertaker apareceu querendo a urna de volta, mas CM Punk apareceu imitando Paul Bearer e ficou brincando com a urna, até que ele deixou cair no chão, para a raiva de Undertaker. Naquela noite, o Shield ia atacar Sheamus e Randy Orton, até que Big Show chegou para poder se unir com eles. Com isso, então, teríamos The Shield contra Sheamus, Orton e Big Show na WrestleMania. Após o combate de Ziggler contra Kofi Kingston, o time Hell No desafiou Ziggler e Big Langston para um combate de duplas para a WrestleMania, onde AJ Lee respondeu por eles, que só aceitariam o combate se o time Hell No colocasse os títulos de dupla em jogo, e Daniel Bryan aceitou. Tivemos também a assinatura de contrato de Triple H e Brock Lesnar. Triple H atacou Paul Heyman, e do nada Brock Lesnar aparece, mas desiste de entrar no ringue depois que Triple H surge com um Sledgehammer com ele. Paul Heyman afirma que no contrato estava escrito que seria uma luta no Holds Bar Match, e que se Triple H perdesse, teria de se aposentar dos ringues. No dia 22, Chris Jericho enfrentou Jack Swagger, até que foi interrompido por Fandango, que o atacou quando o juiz não estava vendo. No dia 25, Chris Jericho pediu para Vicky um combate contra ele na WrestleMania, onde Vicky marcou. Ainda tivemos uma luta de The Miz contra o campeão intercontinental, Wade Barrett, onde Miz conseguiu vencer e com isso garantia também uma luta para a WrestleMania, mas no pré-show, valendo o Intercontinental Champion. I'm coming home, I'm coming home.
Bom, chegamos finalmente no mês da WrestleMania 29, que seria no dia 7. Mas antes, no dia 1 de abril, Shawn Michaels apareceu para dizer que ficaria no corner de Triple H na WrestleMania. Também tivemos Undertaker fazendo uma promo falando sobre o desrespeito de CM Punk sobre Paul Bearer e prometeu vencer de fato CM Punk. Mas no meio de sua promo, começou a tocar uma música dos Druidas e eles apareceram na rampa da arena. Paul Heyman, vestido de Paul Bearer, apareceu para provocar Undertaker, que ficou furioso e foi pra cima de Paul. Undertaker, suspeitando de ser CM Punk e um dos Druidas, começou a atacar eles, e era ele mesmo. CM Punk então ataca ele usando a urna, e ainda para finalizar o desrespeito com Undertaker, ele abre a urna e joga as cinzas de Paul Bearer sobre Undertaker e sobre ele. E bom, vamos logo para WrestleMania, né? No pré-show, The Miz, a la Ric Flair, consegue um Figure 8 Leg Lock e faz Barrett desistir, e com isso se torna o novo Intercontinental Champion. O show de fato começou com uma luta do The Shield contra Big Show, Orton e Sheamus. O time de Big Show acabou se atrapalhando, então Roman Reigns acertou um Spear em Randy Orton e Dean Ambrose garantiu a vitória para o Shield. Após a luta, Big Show nocauteou Orton e Sheamus. Seguindo, tivemos Ryback contra Mark Henry, em uma luta rápida que Henry venceu, mas depois Ryback voltou para atacar Mark Henry. Na luta pelos títulos de duplas, Daniel Bryan voou sobre Dolph Ziggler e conseguiu a vitória para manter os títulos de duplas. Na luta entre Jericho e Fandango, onde finalmente tivemos sua estreia, ele conseguiu um roll-up em que o Jericho venceu sua primeira vitória e ainda em uma WrestleMania. Depois disso tivemos um show de P. Diddy cantando alguns de seus sucessos. Del Rio e Swagger seria a próxima luta, e Del Rio conseguiu vencer após aplicar um Cross Breaker em Swagger, e assim manteve o World Heavyweight Champion. Depois disso, a banda Living Colour se apresentou tocando a música de CM Punk, enquanto o mesmo fazia sua entrada junto de Paul Heyman, para enfrentar Undertaker, em uma luta incrível que Undertaker conseguiu vencer de CM Punk e contabilizava sua última vitória em WrestleMania até então, imortalizando 21 vitórias consecutivas. Ao final, Undertaker pega a urna, levanta o braço na rampa da arena e vai embora. Seguindo, tivemos Brock Lesnar e Triple H, que na sua entrada acabou sofrendo queimaduras em sua pele com um gelo seco, mas a luta foi muito boa, recomendo demais que vocês assistam. Triple H então de fato consegue derrotar Brock Lesnar. Seguimos, tivemos Howard Finkel anunciando os membros do Hall da Fama daquela edição, que foram Mick Foley, Booker T, Trish Stratus, Bob Backlund, Donald Trump, que acabou sendo vaiado, e ele, Bruno Sammartino, o cara que possui o maior reinado da história como campeão da WWE. E para finalizar, tivemos John Cena e The Rock valendo o WWE Champion, em uma luta que tivemos momentos marcantes, referenciando a luta passada de ambos. No fim, John Cena consegue derrotar The Rock e virava o novo campeão da WWE. The Rock e John Cena se abraçam no final, e The Rock levanta sua mão. Assim, acabava a WrestleMania 29. No Raw seguinte, John Cena abriu o show para comemorar sua vitória na WrestleMania, e lançou um desafio para qualquer um, e foi aceito por Mark Henry. Porém, Booker T apareceu para dizer que eles iriam lutar, mas valendo uma chance pelo título. Também tivemos novamente The Miz e Wade Barrett pelo Intercontinental Champion, onde Wade Barrett aproveitou sua revanche e conseguiu derrotar The Miz, fazendo o reinado de The Miz durar apenas um dia. Também tivemos um combate de Jack Swagger e Zeb Coulter contra Alberto Del Rio. Del Rio ficou com a perna lesionada devido ao ankle lock de Swagger, e nesse momento, Dolph Ziggler aparece na arena para o delírio do público e faz o cash-in. Ele consegue o zigue-zague e finalmente, depois de ficar com a maleta desde julho de 2012, ele conquista o World Heavyweight Champion. Tivemos também Undertaker, que veio fazer sua celebração para Paul Bearer, mas ele foi interrompido pelo The Shield, que o cercou no ringue. Mas aí Kane e Daniel Bryan chegaram para salvar Taker. Na luta então entre John Cena e Mark Henry, John Cena acabou vencendo por contagem, já que Mark Henry ficou para fora do ringue até 10. Porém, depois disso, Mark Henry voltou para atacar John Cena, até que Ryback apareceu para salvar ele. Mas Ryback acabou atacando John Cena. Na semana seguinte, Brock Lesnar ataca o grupo 3MB no ringue e Paul Heyman lança mais um desafio a Triple H, uma luta para o Extreme Rules, mas essa cena é uma luta Steel Cage. Também nesse show tivemos Antônio Cesaro defendendo o United States Champion contra Kofi Kingston, no qual Kofi consegue vencer e era o novo campeão. Del Rio nesse show exigiu uma revanche pelo título, porém ele estava machucado, então Swagger apareceu e atacou ele, fazendo um combate nem ser iniciado. Com isso, Ted Long marcou Ziggler contra Swagger para mais tarde, onde Del Rio atacou Jack Swagger. Booker T ficou muito bravo com Ted Long por ele ter passado pelas ordens dele, e assim, marcava para o Extreme Rules um combate triplo valendo o World Heavyweight Champion entre os três. Naquela noite ainda, o The Shield atacou John Cena e Ryback ficou só olhando, pois ele afirmou que Cena nunca o ajudou contra o The Shield. Na semana seguinte, foi anunciado que John Cena iria defender o WWE Champion
contra o Ryback no Extreme Rules. Ainda nesse show iríamos ter The Shield contra Undertaker, Kane e Daniel Bryan. Também nesse show, Triple H atacou Paul Heyman e aceitou o desafio para uma luta Steel Cage no Extreme Rules contra Brock Lesnar. The Shield naquela noite conseguiu derrotar o time Hell No junto de Undertaker. AJ Lee também conseguiu vencer uma Battle Royal e era desafiante ao título das Divas contra Kaitlyn. Na semana seguinte, tivemos uma Triple Threat entre Ricardo Rodrigues, Zeb Coulter e Big Langston, os managers de cada um, valendo a estipulação da luta tripla entre Ziggler, Swagger e Del Rio. Ricardo Rodrigues conseguiu vencer, e com isso, a luta iria ser uma ladder match. The Shield fez mais um ataque nesse show, e foram confrontados pelo time Hell No, e mais tarde se juntaram a John Cena, onde foram derrotados pelo The Shield. Bom, como já citado, maio seria um mês que teríamos o Pay-Per-View Extreme Rules, sendo no dia 19. No dia 3 do SmackDown, Kane lutou contra Dean Ambrose, que acabou o derrotando. Após o fim da luta, o Shield atacou Kane e pegaram os títulos de duplas, marcando o próximo objetivo do grupo. No Raw do dia 6, Del Rio e Ziggler estavam lutando quando Big Langston interferiu, mas Swagger começou a atacar eles com uma escada. O que ninguém esperava era que Swagger acabou lesionando Dolph Ziggler sério, que teve uma concussão. Com isso, ele ficaria fora do Pay-Per-View Extreme Rules. Também nesse show foi mostrado imagens de Brock Lesnar invadindo o escritório da WWE e a sala de Triple H, onde ele quebrou tudo lá, momento memorável demais. O The Shield derrotou os The Usos e Kofi Kingston naquela noite. Com isso, Ambrose ganhou uma chance pelo United States Champion no Extreme Rules e, consequentemente, Rollins e Reigns teriam um duelo contra o time Hell No pelo WWE Tag Team Champion. E na semana seguinte, foi informado que Ziggler estava fora de fato. Com isso, Ted Long anunciou Swagger e Del Rio para uma luta I Quit, valendo ser desafiante número 1 pelo World Heavyweight Champion de Ziggler. Bom, chegando já no dia do Extreme Rules, Dean Ambrose conseguiu derrotar Kofi Kingston e era o novo United States Champion. Ainda tivemos uma strap match de Sheamus e Mark Henry, onde o irlandês conseguiu vencer. Seguindo, Del Rio conseguiu fazer Swagger desistir na luta aplicando o Cross on Breaker. Com isso, ele era desafiante ao World Heavyweight Champion. Seguindo, Roman Reigns e Seth Rollins vencem o time Hell No e eram os novos campeões de duplas da WWE. Na luta pelo WWE Champion, que seria uma Last Man Standing, Ryback e John Cena acabaram caindo juntos e não se levantaram na contagem até 10, e assim John Cena mantinha o título da WWE com ele. E no main event, em uma luta brutal de Brock Lesnar e Triple H, Brock Lesnar consegue derrotar Triple H, e assim encerra a rivalidade de ambos. No Raw seguinte, Ryback abriu o show dentro de uma ambulância e desafiou John Cena pelo título da WWE em uma Ambulance Match. Para o Pay-Per-View Payback, também iríamos ter Paul Heyman anunciando seu novo cliente, que seria Curtis Axel, vindo do NXT. O ex-membro do Nexus, que era Michael McGillicuddy, agora tinha Paul Heyman como seu mentor. E aí do nada, Triple H interrompeu e desafiou Curtis Axel para um combate mais tarde, naquela noite. Nesse show, Kaitlyn começou a receber mensagens anônimas de alguém e até desconfiou de Cody Rhodes, mas não era ele. No main event, Triple H sofreu uma concussão e acabou perdendo por nocaute técnico. No dia 24, Kofi Kingston exigiu uma revanche contra Dean Ambrose, mas não conseguiu vencer. Já no dia 27, o time Hell No também tentou a revanche pelo título de duplas, mas também sem sucesso. Também foi nesse show que tivemos a apresentação da Wyatt Family com o vídeo passando na tela. E nesse show foi anunciado que John Cena e Ryback iriam se enfrentar no Payback no 3 Stages of Hell, onde seria uma Lumberjack Match, depois uma Tables Match e por fim, uma Ambulance Match. Chegamos no mês de junho e, como sabemos, era o mês do Payback, tendo sua primeira edição, e iria ocorrer no dia 16. E no dia 7, tivemos alguns acontecimentos naquele SmackDown. Kane e Daniel Bryan tiveram algumas desavenças e desentendimentos, e assim, a dupla Hell No estava quase em seu fim. Bryan acabou se juntando a Orton para enfrentar Rollins e Reigns, mas a luta acabou por desclassificação depois que Ambrose interferiu atacando eles. Kane naquela noite enfrentou Ryback, mas esse acabou vencendo por desclassificação depois que Ryback o atacou jogando em uma mesa, para provocar John Cena. Barrett e The Miz e Fandango estavam em rivalidade pelo Intercontinental Champion, onde iriam se enfrentar no Payback, mas nesse dia, foi informado que Fandango sofreu uma concussão e com isso ficou fora do combate. No dia 10, Triple H estava enfrentando Curtis Axel, quando do nada, Vince McMahon chegou e mandou a luta se encerrar. Mas Triple H mandou reiniciar de novo, mas Vince mandou encerrar novamente. E isso repetiu-se por 2 vezes. A da que Vince voltou,
pegou o microfone e o ring bell e foi embora. Nesse show, tivemos o retorno de Dolph Ziggler e disse que iria enfrentar Del Rio no Payback pelo World Heavyweight Champion. Também foi informado que Curtis Axel iria entrar no lugar de Fandango pela sua luta valendo o Intercontinental Champion. Também nesse show descobrimos que quem estava mandando mensagens e presentes para Caitlyn era Big Langston, que chegou com um buquê para entregar a ela. Mas tudo não passava de um plano de AJ Lee para provocar Caitlyn, já que elas iriam se enfrentar no Payback também. Também foi anunciado que Daniel Bryan e Randy Orton iriam se juntar para tentar tirar os títulos de duplas do The Shield no dia do Payback, e que Kane iria enfrentar Ambrose pelo United States Champion. Então no dia do Payback, Curtis Axel conseguiu derrotar The Miz e Wade Barrett, e era o novo Intercontinental Champion. Para quem não sabe, Curtis Axel era filho de Mr. Perfect, já falecido. Então quando ele ganha o título, ele olha para cima feliz, já que seu pai já foi um ex-campeão intercontinental. Em seguida, AJ Lee consegue vencer o Divas Champion de Caitlyn e assim virava a nova campeã. Na luta pelo United States Champion, Dean Ambrose venceu por contagem depois que Kane ficou fora do ringue e não voltou mais. Também foi anunciado que Rob Van Dam estaria retornando no Money in the Bank, que seria no mês de julho. Na luta seguinte, entre Ziggler e Del Rio, apesar de Ziggler estar lesionado, ele lutou, mas Del Rio conseguiu vencer e era o novo World Heavyweight Champion. Mas apesar da derrota, Ziggler foi bastante ovacionado. AJ Lee, que estava com ele, se emocionou bastante por causa disso. Tivemos também o combate de Chris Jericho e CM Punk, que estava retornando, já que o Payback era na sua cidade natal. E claro que foi uma festa e tanto, e Punk conseguiu derrotar Chris Jericho após 2 DTS. Na luta seguinte, o The Shield conseguiu derrotar Randy Orton e Daniel Bryan para manter o título de duplas. E no main event, John Cena consegue derrotar Ryback para manter o título da WWE. No Raw seguinte, tivemos o retorno de Christian, que enfrentou Wade Barrett, onde venceu Barrett. Também tivemos mais vídeos sobre a Wyatt Family passando no Raw. John Cena veio ao ringue e fez um desafio para qualquer um que quisesse enfrentar ele pelo título. Mas quem veio foi Mark Henry, que infelizmente anunciou sua aposentadoria. Falou muitas coisas bonitas, disse que precisava parar, que tinha que cuidar de sua família e que estava voltando para casa. Foi um momento muito lindo. John Cena até deu o título da WWE para Mark Henry segurar e comemorar com ele. Tudo apenas para Mark Henry se virar contra ele e o atacar. Mais tarde, Vince McMahon concordou com Vic Guerreiro sobre ter John Cena e Mark Henry para o Money in the Bank, valendo o WWE Champion. Ainda nesse show, tivemos CM Punk enfrentando Del Rio, mas Del Rio abandonou o combate. Ziggler apareceu do nada e voou para cima de Del Rio e começou a atacar ele. Depois do nada, quem aparece é Brock Lesnar e ele começa a atacar CM Punk. Na semana seguinte, foi anunciado que a revanche de Ziggler iria acontecer no Money in the Bank. Stephanie McMahon nesse show também anunciou os participantes da luta pela pasta do Money in the Bank para o título da WWE, que tinha Daniel Bryan, Randy Orton, Kane, Christian, CM Punk, Sheamus e Rob Van Dam. Os The Usos também nesse show venceram uma luta e eram desafiantes ao título de duplas contra o The Shield para um pré-show do Money in the Bank. Já no dia 28, Ted Long anunciou os participantes para a luta Money in the Bank valendo a pasta do World Heavyweight Champion, que tinha Wade Barrett, Jack Swagger, Antônio Cesaro, Fandango, Damian Sandow, Dean Ambrose e Cody Rhodes. I select Daniel Bryan. Bom, já estamos no mês de julho, que seria o mês do Money in the Bank, que iria rolar no dia 14. E bom, se você está gostando do vídeo, já sabe, né? Deixa o like para mim poder continuar com esse trabalho. E bom, no dia 1 no Raw, foi anunciado mais 2 combates para o Money in the Bank. Curtis Axel iria defender o Intercontinental Champion contra The Miz, e Caitlyn iria ter a revanche pelo Divas Champion. Na semana seguinte, tivemos o tão aguardado debut da Wyatt Family, e eu já contei isso num vídeo aqui no canal. Como sabemos, eles atacaram Kane, que acabou ficando fora da luta Money in the Bank. Ainda tivemos uma votação para saber como estava sendo o trabalho de Vicky Guerreiro, que não foi muito bom. Com isso, ela deixava de ser gerente geral do Raw, até porque Stephanie McMahon a demite. Com isso, quem acaba virando gerente geral é Brad Maddox. E bom, chegando no dia do Money in the Bank, no pré-show, o Shield consegue derrotar os The Usos e se mantém como campeões de duplas. A primeira luta foi a disputa pela pasta para o World Heavyweight Champion, onde tivemos as interferências de Rollins e Roman Reigns. E no momento que Cody Rhodes iria vencer, seu parceiro Damian Sandow o empurrou da escada e assim vencia a luta. Seguindo, tivemos Curtis Axel conseguindo manter o Intercontinental Champion contra The Miz. AJ Lee novamente derrotou Caitlyn e ficava com o Divas Champion ainda. Na luta pelo World Heavyweight Champion, AJ Lee apareceu do nada e ficou do lado de fora do ringue, mas do nada ela entra no ringue e acerta Del Rio com o título das divas, causando assim uma desclassificação direta. Del Rio então ficava com o World Heavyweight Champion. Seguindo, John Cena conseguiu manter o título da WWE contra Mark Henry, e no main event tivemos a luta pela pasta do Money in the Bank para desafiar
o WWE Champion, numa luta que Daniel Bryan quase venceu, mas foi atacado por Curtis Axel, que o interferiu. CM Punk atacou ele e ele ia vencer a luta, mas aí do nada Paul Heyman traz CM Punk e ataca ele com a escada. Rob Van Dam também quase vence, mas aí Orton chega, derruba ele com um lindo RKO inclusive e consegue vencer a luta Money in the Bank. Na noite seguinte, Brad Maddox disse a John Cena que ele poderia escolher quem que ele quisesse para ser desafiante ao título da WWE contra ele no SummerSlam. Nos backstages, Dolph Ziggler termina seu namoro com AJ Lee. E ainda tivemos outra luta de Del Rio contra Ziggler. Porém, AJ tocou o sino para distrair Ziggler, que acabou sendo derrotado por Del Rio. AJ ainda ficou atacando Ziggler até que Big Langston chegou e atacou ele. Mais tarde no show, CM Punk discutiu com Paul Heyman, e logo depois quem apareceu foi Brock Lesnar, onde ficaram se atacando. No fim do show, John Cena escolhe Daniel Bryan para ser seu oponente para o SummerSlam, para o delírio do público. No dia 19, Vicky Guerreiro foi nomeada gerente-geral do SmackDown. Cody Rhodes nesse show atacou Damien Sandow, colocando de fato um fim na dupla. E ainda na semana seguinte, Cody pegou sua pasta do Money in the Bank e jogou bem no meio do rio, e como Damien Sandow não sabia nadar, ficou sem a maleta. Ainda na mesma semana, CM Punk desafiou Brock Lesnar para uma luta no SummerSlam. Paul Heyman apareceu para aceitar a luta em nome de Brock Lesnar. Chegamos em agosto, o mês que teríamos mais uma edição do SummerSlam, que iria acontecer no dia 18. No dia 5, Vince McMahon acabou repreendendo Daniel Bryan por conta de sua barba. Fez o Wade Barrett raspar ela, mas o mesmo acabou atacando o Wade Barrett e ainda raspou a barba dele. Também nesse show, a rivalidade de Cody Rhodes e Damien Sandow continuava, com ele buscando a maleta toda suja para devolver a Sandown, onde os mesmos se atacaram. Isso tudo se resultou em um combate no SummerSlam entre os dois. Também nesse show, Kane apareceu para desafiar Bray Wyatt para o SummerSlam, em uma Ring of Fire. Ainda tivemos Dolph Ziggler lutando contra Big Langston, quando Caitlyn apareceu e começou a brigar com AJ no meio da luta. Big Langston então aproveitou a confusão e conseguiu vencer. No Miz TV, no dia 9 no SmackDown, The Miz, que era host do SummerSlam, anunciou Ziggler e Caitlyn iriam enfrentar Big Langston e AJ Lee no SummerSlam. Também teríamos um combate de Christian e Del Rio, no qual Christian venceu, e com isso ganhava uma chance pelo título para o SummerSlam. Também nesse show, Damien Sandow estreou sua nova pasta do Money in the Bank, uma maleta da cor toda marrom. Por falar nisso, depois do combate de Christian e Del Rio, Sandow tentou fazer o cash-in, mas Cody Rhodes chegou para atacar ele. No dia 12, tivemos Wade Barrett e Daniel Bryan se enfrentando com Brad Maddox como juiz, mas o mesmo acabou favorecendo uma vitória para o Wade Barrett. E mais tarde naquela noite, ele quis ser o árbitro da partida entre John Cena e Daniel Bryan, mas Triple H apareceu para dizer que ele ia ser o juiz, e ainda atacou Brad Maddox. Ainda tivemos uma Battle Royal para determinar o desafiante ao United States Champion, onde Rob Van Dam conseguiu vencer e iria enfrentar Dean Ambrose no pré-show do SummerSlam. E bom, chegando então no dia do pay-per-view, foi informado que a luta de CM Punk e Brock Lesnar seria uma no disqualification match. No pré-show então, Roman Reigns interferiu na luta e acabou dando um spear em Rob Van Dam. Assim, Ambrose perdia por desclassificação, mas mantinha o título dos Estados Unidos. O SummerSlam deu início de fato com a luta de Kane com Bray Wyatt, onde com a ajuda de Harper e Rowan, Bray Wyatt consegue vencer. Na luta seguinte, um Cody Rhodes já sem bigode consegue derrotar Damien Sandow. Seguindo, Del Rio conseguiu vencer Christian também com um Cross Breaker e ficava ainda como World Heavyweight Champion. Seguindo, tivemos uma luta brutal de Brock Lesnar e CM Punk, onde Brock consegue derrotar CM Punk, mas CM Punk saiu ovacionado pelo público, apesar da derrota. O time de Ziggler e Caitlyn venceu AJ Lee e Big Langston. E na luta principal, Daniel Bryan consegue vencer John Cena e vira o novo WWE Champion. Porém, durante a comemoração, Randy Orton chega com a pasta do Money in the Bank. E do nada, Triple H dá um pedigree Daniel Bryan. Orton vem e faz o cash-in. E assim, virava um novo WWE Champion. Era ali apenas o começo do que seria a autoridade na WWE. No Raw seguinte, John Cena mostrou o braço lesionado e disse que ficaria fora por um tempo indeterminado para poder se recuperar. Ainda nesse show, Del Rio derrotou Sin Cara e foi confrontado por Ricardo Rodrigues, que anunciava que agora ele trabalhava para Rob Van Dam. Ainda nesse show, tivemos a celebração do título de Randy Orton junto da autoridade, que Triple H disse que isso, tudo que ele fez, foi melhor para os negócios, onde até o The Shield se uniu para proteger eles. Daniel Bryan então apareceu, mas aí o Shield atacou ele, mas Triple H mandou ele subir no ringue, apenas para Orton dar um RKO nele. Na semana seguinte,
CM Punk enfrentou o Curtis Axel, mas depois da vitória de Punk, Axel e Paul Heyman ficaram atacando o CM Punk com um candlestick. Ainda tivemos um combate de Brie Bella contra Natalya, onde Brie Bella venceu, mas no fim do combate, AJ Lee apareceu para repreender as divas que estavam ali. Rob Van Dam nesse show conseguiu derrotar Del Rio. Com isso, Rob Van Dam conseguiu uma chance pelo World Heavyweight Champion para o Night of Champions. Naquela noite, Bryan ainda teve de enfrentar o The Shield em uma Gauntlet Match, mas acabou sendo atacado pelos membros do Shield, e o time do Raw, que estava ali, chegou só para ficar olhando Bryan apanhar, já que eles não poderiam fazer nada, e Orton ainda atacou Daniel Bryan no final. Ainda no dia 30, novamente um ataque a Daniel Bryan aconteceu, e Big Show apareceu para tentar intervir, mas Triple H chegou para poder impedir Show de salvar Daniel Bryan, e continuou sendo atacado por Orton e ainda pichou em sua pele a palavra não. Cody, you're fired. Chegamos no mês do Night of Champions, que iria acontecer no dia 15. Porém, no dia 2, Cody Rhodes contrariou Triple H, dizendo que Bryan e Orton eram o melhor para os negócios. Com isso, Triple H anunciou Orton contra Cody Rhodes e disse que se ele não vencesse, a carreira de Cody Rhodes estaria em jogo. Mais tarde naquela noite, Stephanie McMahon forçou o Big Show a enfrentar Daniel Bryan, o que eu mesmo não queria, e até chegou a quebrar tudo no backstage. Orton naquela noite venceu Cody Rhodes, e Triple H veio para a rampa anunciar que Cody Rhodes estava demitido. Também foi marcado para o Night of Champions que CM Punk iria enfrentar Paul Heyman e Curtis Axel em uma Elimination Handicap Match. Mais tarde, Naomi, Natalya e Brie Bella lutavam para determinar a number one contender ao título das Divas Champion contra AJ Lee, mas a AJ Lee interferiu no combate, acabando por desclassificação. Stephanie McMahon então anunciou que ela iria defender os Divas Champion contra as três, em um Fatal 4-Way Match. Ainda tivemos um vídeo divulgando 2 toureiros que iriam estrear em breve. Era um tal de Los Matadores, na luta de Big Show e Daniel Bryan. Ele se recusou a vencer, mas aí Triple H apareceu junto do The Shield e mandou o Show voltar para o ringue, mas ele se recusou. Então o Shield atacou Daniel Bryan, e Triple H forçou o Big Show a dar um KO Punch em Daniel Bryan, que cheio de lágrimas, acabou fazendo isso. Na semana seguinte tivemos um retorno de Goldust, que iria enfrentar Orton para tentar fazer seu irmão Cody voltar para a WWE. Também nesse show, foi anunciado 4 times para se enfrentar no pré-show do Night of Champions, para determinar os desafiantes ao título de duplas para o mesmo show. Na luta entre Goldust e Randy Orton, o campeão da WWE conseguiu vencer, e com isso, Cody não votaria. Stephanie McMahon ainda começou a culpar Goldust por Cody Rhodes não ter mais emprego, e ainda o chamou de perdedor. Naquela noite, Daniel Bryan derrotou Dean Ambrose, mas ao fim do combate, Orton apareceu e Daniel Bryan começou a atacar ele, até que o Shield interferiu, e depois foi atacado por Orton. Big Show distraiu Orton e aí Bryan contra-atacou para sair por cima. E no dia 13 do SmackDown, Dolph Ziggler enfrentou Dean Ambrose por uma chance pelo United States Champion, mas o Shield interferiu. Porém, mesmo assim, Vic anunciou que ele teria sua chance pelo título. Bom, chegando no dia do Night of Champions, os Primetime Players conseguiram vencer no pré-show e iriam enfrentar o The Shield mais tarde naquela noite pelo WWE Tag Team Champions. Quando iniciou o pay-per-view, Triple H disse que não iria ter interferências na luta de Daniel Bryan e Randy Orton, até que Paul Heyman e Curtis Axel interferiram e pediram para Triple H cancelar a luta deles com CM Punk, na qual Triple H, além de não cancelar, fez Curtis Axel defender o Intercontinental Champion contra qualquer um que Triple H encontrasse nos backstages, que foi Kofi Kingston. Então teríamos Kofi contra Curtis Axel, mas Axel conseguiu derrotar Kofi Kingston e se manteve como campeão. Na luta seguinte, AJ Lee conseguiu manter o Divas Champion, fazendo Natalya desistir quando ela aplicava o Black Widow. Na luta pelo World Heavyweight Champion, Del Rio deu um Cross-Arm Breaker em Rob Van Dam, mas não soltou, mesmo com Rob Van Dam nas cordas. Assim, a luta acabava por desclassificação. E Del Rio ainda tentou atacar Rob Van Dam, mas Ricardo Rodrigues o impediu, e Rob Van Dam deu troco em Del Rio. Na luta de Punk contra Axel e Heyman, ele eliminou a Curtis Axel e assim poderia se vingar de Paul Heyman, onde ficou atacando ele. Porém, Ryback interferiu e atacou o CM Punk, e assim Paul Heyman aproveitou e venceu. Na luta pelo United States Champion, Dean Ambrose conseguiu manter derrotando Dolph Ziggler, e o Shield também manteve, ao derrotar o time de Titus O'Neil e Darby Allin. E no main event, Daniel Bryan conseguiu derrotar Randy Orton e virava o novo campeão da WWE. Porém, no Raw seguinte, Daniel Bryan veio comemorar, mas Triple H trouxe o juiz e disse que a contagem que foi feita muito rápido. Com isso, Triple H tirava o título da WWE de Daniel Bryan. Ainda nesse show, Triple H colocou Daniel Bryan em uma luta contra Roman Reigns. Ainda também nesse show tivemos Dusty Rhodes, que veio pedir para Stephanie trazer Cody Rhodes de volta, mas ela deu uma escolha para ele escolher, apenas um de seus filhos, ou trazia Cody de volta, mas com essa opção, Goldust seria demitido. Dusty então recusou a proposta, e com isso,
o Shield apareceu e cercou o ringue. Big Show chegou sob as ordens de Stephanie McMahon, e num momento muito triste, ele foi forçado a dar um KO Punch em Dusty Rhodes. No main event, Daniel Bryan venceu, mas aí o restante do Shield entrou no ringue e começou a atacar Daniel Bryan, junto de Randy Orton. Mas aí, o roster do Raw chegou para salvar Daniel Bryan e bater The Shield. No dia 20 do SmackDown, Triple H deu outra chance para Rob Van Dam pelo World Heavyweight Champion para o pay-per-view Battleground. Porém, Del Hill começou a atacar ele depois. No dia 23 no Raw, tivemos bastante coisas. Foi anunciado que o Shield iria lutar contra 11 lutadores do Raw. A Brie Bella derrotou AJ Lee nesse show, e com isso ganhava uma chance pelo Diva Champion. Para o pay-per-view Battleground também. Tivemos também o retorno de CM Punk e também foi marcado um combate dele com Ryback para o pay-per-view Battleground também. E no main event, o The Shield perdeu a luta e marcou a primeira derrota deles, desde a estreia. Uma semana depois, tivemos a estreia de Diego e Fernando, junto de El Torito, Los Matadores, onde eles derrotaram o 3MB. Nesse show também, tivemos o retorno de Cody Rhodes junto de seu pai e seu irmão. E foi anunciado que eles iriam enfrentar o Shield e, se vencessem, voltariam para a WWE. Mas se perdessem, a família Rhodes seria demitida da WWE. Chegamos no mês de outubro e teríamos 2 pay-per-views aqui, mas o primeiro seria o Battleground, que seria no dia 6. E já no dia do pay-per-view, Del Hill, que enfrentou Rob Van Dam, conseguiu manter o World Heavyweight Champion. AJ Lee também manteve o seu Diva Champion derrotando Brie Bella. Goldust e Cody Rhodes venciam o Shield para a alegria de todos, e Cody Rhodes tinha seu emprego de volta. CM Punk derrotou o Ryback com um low blow sem o juiz estar olhando. E no main event, valendo o WWE Champion que estava vago, Daniel Bryan e Orton estavam se enfrentando, até que Big Show apareceu do nada e atacou o juiz. Atacou também Daniel Bryan e Randy Orton do nada. Assim, a luta acabava sem resultado. No Raw seguinte, Stephanie McMahon demitiu Big Show por ele ter nocauteado Orton. Brad Maddox também anunciou que Orton e Daniel Bryan iriam se enfrentar novamente pelo WWE Champion no Hell in a Cell, e anunciou Booker T, ou Bob Buckland, ou Shawn Michaels para ser o juiz especial na luta, no qual o pessoal votou e seria Shawn Michaels. Nesse show, por ser o único campeão mundial ativo, Del Hill queria que Vicky Guerreiro fizesse dele a cara da empresa. Então, ela marcou um combate para o Hell in a Cell, em uma luta contra John Cena, que iria fazer seu retorno. 2 dias depois, foi anunciado que CM Punk iria enfrentar Ryback novamente, mas agora numa Hell in a Cell match. No dia 14, Paul Heyman pediu para Brad Maddox incluir Axel na luta, para ser uma luta handicap, mas Maddox anunciou um beat the clock entre CM Punk e Ryback, que CM Punk venceu, e ele escolheu colocar Paul Heyman no combate. Nesse show, também foi anunciado que o The Shield defenderia os títulos de duplas contra Rhodes e Goldust, e no meio da luta, Big Show aparece no meio do público e ataca os membros do Shield, e assim ajuda Cody Rhodes e Goldust a derrotarem o Shield e serem os novos campeões de duplas. No dia 18, AJ Lee perdeu uma luta para Brie Bella novamente, o que aumentou ainda mais essa rivalidade, já que no dia 21, ela novamente venceu AJ Lee, agora numa luta de duplas, e com isso, Brie Bella conseguiu outra chance pelo título das divas para o Hell in a Cell. Ainda nesse show, The Usos e Shield lutaram para ser desafiantes ao título de duplas, mas acabou em confusão a luta. Então Triple H marcou logo as 3 duplas para o Hell in a Cell, para disputarem o título de duplas. Então já no dia do Hell in a Cell, que era no dia 27, o time de Cody Rhodes e Goldust conseguiram derrotar Usos e The Shield e aí mantinham os WWE Tag Team Champions. Ambrose ainda defendeu o United States Champion contra Big E, mas Ambrose acabou ficando fora do ringue. Com isso, ele continuava como campeão. CM Punk conseguiu derrotar Ryback e Paul Heyman, e depois subiu em cima da cela, onde ficou atacando Heyman com um candlestick. Seguindo, tivemos o retorno de John Cena, que iria enfrentar Del Hill pelo World Heavyweight Champion, onde John Cena conseguiu vencer e era o novo campeão. Na luta pelos Diva Champion, AJ conseguiu manter ao vencer Brie Bella, e no main event, Triple H apareceu na luta, onde ficou distraindo Shawn Michaels. Bryan então acabou empurrando Orton em cima de Michaels. Triple H invadiu o ringue e empurrou Daniel Bryan com tudo, que revidou com o Running In. Shawn Michaels então revidou dando um Switch em Music em Daniel Bryan, e Orton aproveitou para vencer e se tornar o novo campeão da WWE. No Raw seguinte, John Cena apareceu para falar e foi interrompido por Damien Sandow, que o atacou e fez o cash-in John Cena, mas ele acabou perdendo. Com isso, John Cena se mantinha como World Heavyweight Champion, e Sandow era mais um a perder um cash-in. Ainda nesse show, Daniel Bryan atacou Shawn Michaels,
e o não perdoou por ter lhe custado o WWE Champion. Logo depois, quando Bryan iria dizer como se sentia, ele foi atacado pela Wyatt Family. CM Punk, que enfrentava o Ryback, também foi atacado pela Wyatt Family. E naquela noite, foi a cerimônia para comemorar o título de Randy Orton. Mas aí Big Show apareceu e foi atacado pelo Shield, até que os The Usos apareceram junto de Cody Rhodes e Goldust e salvaram o Big Show, que foi para o ringue e disse que estava processando a empresa. Nisso, Triple H voltou atrás e recontratou o Big Show, e ainda deu a ele uma chance pelo WWE Champion de Orton para o Survivor Series. Estamos já no final, hein, pessoal? E era o mês do Survivor Series, que seria no dia 24. E logo no início do mês, foi anunciado que Del Rio teria sua revanche contra John Cena no dia do pay-per-view, pelo World Heavyweight Champion. No dia 4, CM Punk enfrentou Luke Harper, mas a Wyatt Family atacou ele. Daniel Bryan chegou no auxílio para salvar CM Punk. Ainda tivemos Big Show, que foi colocado em uma luta contra o The Shield junto de Orton, por Triple H. Kane apareceu usando roupas sociais, mas ele não ajudou e só ficou olhando. Kane agora fazia parte do time da autoridade. Tivemos também um combate de John Cena junto de Cody Rhodes e Goldust contra os Real of America e Damien Sandow, onde o time dos campeões venceu. Essa briga toda iria contabilizar para o time no Survivor Series. Na semana seguinte tivemos Paul Heyman todo debilitado no ringue, e o mesmo acabou sendo atacado por CM Punk. Bryan depois apareceu, pois eles teriam um combate handicap entre eles dois e The Shield. Até que no meio do combate, a Wyatt Family apareceu e começou a brigar com The Shield, momento que todos estavam esperando há muito tempo, até que pararam e foram pra cima de CM Punk e Daniel Bryan. Mas aí do nada, os irmãos Rhodes apareceram junto dos The Usos para salvar CM Punk e Daniel Bryan. No dia 15, Daniel Bryan e CM Punk novamente fizeram um time, agora contra o Ryback, mas foram atacados pela Wyatt Family novamente. Depois foi anunciado que a Wyatt Family iria enfrentar CM Punk e Daniel Bryan no Survivor Series. No dia 18, Big Langston enfrentou Curtis Axel pelo Intercontinental Champion e conseguiu vencer para se tornar o novo campeão. Ainda tivemos um combate de 12-man tag team entre The Usos, Cody Rhodes e Goldust, Punk e Daniel Bryan contra a Wyatt Family e o The Shield, onde o time de Punk venceu. Porém, os grupos ficaram se atacando junto, chegaram Cesaro e Swagger, até que do nada, Rey Mysterio retorna e salva todos eles. Então foi anunciado que Rey Mysterio faria parte do time junto dos The Usos, Rhodes e Goldust contra The Shield e os Real of America no Survivor Series. Chegando então no dia do Survivor Series, a primeira luta já era essa, a tradicional 5-5 Elimination, onde o time dos Rios venceram, sobrando apenas Roman Reigns. Big E defendeu seu título intercontinental contra Curtis Axel, que teve sua revanche, mas Big Langston conseguiu manter ao final da luta. Ainda tivemos o time das Total Divas contra o time de AJ Lee, onde as Total Divas conseguiram vencer, sobrando apenas Natalya. Seguindo, John Cena conseguiu manter o World Heavyweight Champion contra Del Rio, e o time de CM Punk e Daniel Bryan conseguiu derrotar a Wyatt Family. E no main event, com a interferência da autoridade, Orton conseguiu derrotar Big Show para se manter como campeão da WWE. E ainda no fim da luta, John Cena apareceu e levantou o World Heavyweight Champion, e Orton também fez o mesmo com o WWE Champion, para acabar o Survivor Series com essa encarada dos dois. No Raw seguinte, John Cena confrontou Randy Orton e propôs uma luta contra Orton para unificar os dois títulos mundiais, e assim, Triple H concordou e assim foi anunciado para o TLC uma luta Tables, Ladders and Chairs para unificar os títulos. Ainda nesse show, Punk e Daniel Bryan lutaram contra a Wyatt Family, no handicap 3 contra 2, mas acabou a luta depois que a Wyatt Family ficou atacando ambos. Assim, a Wyatt Family levou Daniel Bryan embora, e do nada o Shield apareceu e atacou o CM Punk, que resultaria em duas lutas 3 contra 1 handicap para o TLC. Daniel Bryan iria enfrentar a Wyatt Family e CM Punk iria enfrentar o The Shield. E bom galera, chegamos no nosso último mês, e era o mês do TLC, que seria logo ali, no dia 15. Ali no dia 3, Natalya conseguiu derrotar AJ Lee, e com isso iria disputar o título das divas no dia do TLC. Ainda tivemos a estreia de Bad News Barrett, o novo personagem de Wade Barrett. Chegando no dia 9, tivemos um encontro de ex-campeões mundiais no ringue, onde acabou em confusão, depois que Orton e Cena acabaram se atacando. Orton acabou acertando o CM Punk, que revidou. Triple H empurrou brutalmente CM Punk pro chão, que revidou também. E Shawn Michaels atacou o CM Punk. Daniel Bryan defendeu seu amigo atacando o Shawn Michaels, e Randy Orton tentou dar um RKO em Daniel Bryan, mas esse empurrou Orton em cima de Stephanie McMahon, que caiu. Triple H, furioso, deu um pedigree em Randy Orton. Bom, chegando no dia do pay-per-view TLC, CM Punk conseguiu derrotar o time do The Shield, depois que Roman Reigns acabou dando um spear em Ambrose sem querer, e aproveitou para vencer. AJ Lee também conseguiu derrotar Natalya, com um roll-up, e continuava como Divas Champion. Cody Rhodes e Goldust, que defenderam seus Tag Team Champions, contra os Real of America, Ryback e o time de Big Show e Rey Mysterio, eles conseguiram manter também e eram campeões de duplas. Bray Wyatt conseguiu derrotar Daniel Bryan com o Sister Abigail e ficava com a vitória.
E no evento principal, Randy Orton virava o Undisputed WWE World Heavyweight Champion, ao derrubar John Cena da escada e vencer a luta. No Raw seguinte, foi a comemoração de Orton. John Cena apareceu para dizer que Daniel Bryan merecia mais uma chance pelo título, o que seria bom para os negócios, mas Orton recusou, até que Triple H e Stephanie McMahon disseram que ele teria sim uma luta contra Orton, mas sem valer o título. Naquela noite, então, a luta aconteceu, mas Orton acabou dando low blow em Daniel Bryan, e Orton ficou atacando Daniel Bryan, até que John Cena chegou e botou ordem na casa. Na semana seguinte, Bryan, junto de Cody Rhodes e Goldust, enfrentaram a White Family, e após a luta, eles atacaram Daniel Bryan. E na última semana, Daniel Bryan se entregou de vez à White Family, e foi embora junto deles. Assim, para encerrar o ano de 2013. E bom, pessoal, antes de encerrar, vamos ver como ficaram os campeões. O WWE World Heavyweight Champion era o Randy Orton, Intercontinental Champion era Big Langston, United States Champion era Dean Ambrose, WWE Tag Team Champions eram Cody Rhodes e Goldust, e Divas Champion era AJ Lee. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um pouquinho de trabalho para fazer esse, tá bom? Eu peço que vocês deixem um like de vocês e se inscrevam no canal para poder me fortalecer a fazer mais vídeos. Também gostaria de agradecer aos 5.000 inscritos. Muito obrigado de verdade, pessoal. Eu fico muito feliz com isso. E bom, vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado quem viu o vídeo até o final. E até a próxima retrospectiva.